Por preço elevado esse Espírito resgatou-me. Por preço que a Bíblia não pode pagar. Com seu próprio sangue o Mestre comprou-me. Se você fosse pelo sangue do Mestre, você não tinha que cumprir a lei, ser crucificado, tomar ceia, os rudimentos. Não cairia nem um tio até a sétima igreja da Ásia. Pela Bíblia, alguém seria salvo por meio de Jesus, da descendência de Davi, que Paulo anunciava até a sétima igreja da Ásia. Em 22 de Apocalipse, João. O Jesus de João se salvaria? Olha porque não é mais João, é Oxós. O São Paulo é Oxós. João é Ogum, Olodum. Algum xamã ali que pegou. E Horus Vivo se uniu. Quer ver? Por exemplo, Pedro Amase disse, significando que morte tinha que glorificar. Paulo, pela graça sois salvos, mas com a carne sigo a lei do pecado, e com a mente a lei de Deus. Erreis, mas não pequei, o salário do pecado é a morte. Por que se batiza a favor dos mortos? Se eles não vão ressuscitar. Por Tiago você seria salvo? Mostra tuas obras que eu te mostro a minha fé. Aí eu mostraria aquele lá que desceu mais justificado ali. Eu não cumpro nada, sou um zero à esquerda e ele não seria salvo. Desceu mais justificado. Quem tinha mais fé que o João, os 12 apóstolos, as 12 tribos e tudo que se falou de fé aqui. Mais que Elias, que a fé de Elias falhou lá quando ele fugiu da Jezabel. A fé vem por ouvir, que esses homens falam, vem a Bíblia junto. E depois, a fé dele falou, pergunta se é ele mesmo, o cara lá. Pergunta se é ele mesmo. Não tenho mais certeza. Eu enviarei meu profeta Elias antes. Aí abriu o caminho. Aí no Pentecoste, João era Elias. Aí no Pentecoste se cumpriu o que o Joel falou ali. Nos últimos dias eu derramarei a minha carne sobre toda a carne. E eles profetizarão, falarem em línguas de fogo. Corrigiu a torre de Nisrod, a torre de Babel que tinha se perdido. Aí os crentes leem isso hoje e falam assim, não se cumpriu porque o mundo não acabou. Não eram os últimos dias. O sol não se apagou, o mar não virou sangue. O Deus daqui, segundo a lei, se apagará. E o mar virará sangue. O que é isso aí? Veio a apostasia. Como um Deus, que é o que esses homens te dão aí. Porque eles não têm o Espírito. Então, por preço de sangue, Jesus te comprou lá, você nem existia ainda, você nem sabia. Como que ia ser os não-judeus? Quem foi salvo primeiro? O bandido? Os que não cumpriam nada eram mais justificados. E o bandido da cruz, o seu apóstolo? E os que vinham tocavam que valia a fé, eles tocavam por fé só. E o nosso apóstolo centurião? Nunca vi tanta fé. Meu namorado está doente lá, eu amo ele, eu comprei ele é um eunuco que eu comprei. Os romanos não tinham a sexualidade definida. Eu comprei ele para mim e ele está muito doente, eu não quero saber aí. Eu sei que você é o cara, e só ouvi falar. Fala aí e fechou lá para mim, meu. E eu já creio em você. Então o cara lê isso hoje, irmão, fala, então se eu creio em Jesus, por qual Espírito? Depois a partir dos apóstolos? Desde Gênesis lá, irmão. Adão, come todas essas frutas aqui.
Os anjos que podem aqui, os 12 chácaras. Pode comer pera, maçã, laranja, morango, etc. Mas o dia que você comer a árvore do bem e do mal, a bríbia, que joga minha nudez no telhado, que vou ter que abrir minha vagina na cruz, fazer um compasso ao contrário da maçonaria lá, vou ser penetrado pelo leão daqui. Só que o leão daqui, ele é o obelisco de Horus, a espada dele. Ele não é a grande. A grande é o crítoris que pula para dentro. Então o máximo que um deus daqui, Deus se diminuiu e virou o obelisco de Horus. O máximo que ele pode fazer com os filhos é levar ele até a grande. E o filho que ele entregou tudo, e dá vida em tudo, borrifa pro Gor para você para dentro, para ali, o branco ali. Acontece que para entrar na terra ele precisa de pôr uma grande, formar uma coroa em cima de Deus aqui. Deus se diminuiu em mim e eu me diminuí junto com ele. Ele pôs a grande, pôs o filho. Eu sou a porta do curral. Sou o crítoris da entrada onde você nasceu aí. Você nasceu do quê? Então, mas assim é nojento, é insano isso aí. Você quer Bíblia? Você não vê os líderes do mundo inteiro crendo em alguma religião ou num livro para se justificar diante de Deus? Você quer Bíblia? Você quer pelos apóstolos? Então errei, mas não pequei. O salário do pecado é a morte. Você não pode ser que nem o Tomé que pôs o dedo e tinha uma tribo ali, 12 mil pessoas que eram incrédulos. Mas eu sou mulher indecente. Mas a Maria Madalena, segundo a lei, era prostituta, junto com a Maria. As 3 Maria vai com as outras. E aqui na terra já era apontado os obeliscos de Horus. Os 3 reis magos já apontavam seus pênis para cima, porque valia. Do Egito, já apontavam as 3 Marias. Trazendo prostituição para a terra como se fosse. Néfilis como se fosse. O Tamuz, o orixá maior ali, o gigante que Davi matou na Gólgota, que Jesus matou na Gólgota, a Sofia, porque quando ele penetrou ele não era grande. O Horus Vivo fez uma camisinha da esteira de Círios, que bate e cai de volta na terra. Essas almas dos cristãos que estão com camisinha, eles põem camisinha, não, eu quero a Bíblia. E assim, eles viram leões da tribo daqui. Por assim dizer, humilharam Deus publicamente. Então, levando o Espírito de Jesus Cristo em vitupério, porque eles querem Cristo. Ainda conheceu Jesus segundo a carne, já não vemos mais assim. Com o Espírito, lancei fora Jesus, segundo a carne, como sacrifício vivo. Lança fora Cristo já ressuscitado. Porque Cristo ressuscitado é a bênção. 13 de Apocalipse. O sol se apagou. Os profetizaram e falaram em língua, segundo Joel, ali, segundo a lei, como judeu. E após, a partir dos apóstolos, entraram lobos devoradores. Daniel, ele vai se assentar no templo e se afirmar que é um Deus. A misteriosa maldade, o super apóstolo do graxa e pai já vinha agindo. Dado com dinheiro, raiz de todo mal. Então como que você é salvo aí? Como que faz aí? Se você entendeu que Deus, carne e sangue não é do reino do céu. Deus lançou fora o corpo pecaminoso carnal para você viver em novidade de vida. Com a carne você segue a lei do pecado. Eles estão servindo a Bíblia. Nenhum tio cairá até a 7ª igreja. E se carne e sangue não é do reino do céu, se aquele vinho que virou sangue e o pão que virou carne não agrada a Deus, é pro ventre do Deus daqui, porque o Deus daqui, o que dá força ao pecado é o Deus daqui, e vem por ouvir a Bíblia. A lei é para a carne, o que dá força ao pecado é a lei, aumentou mais o mal. Miserável-me que sou, como que seria hoje?
Manda eles enfiar a Bíblia no rabo, porque você não sai mais daquilo. Só tem uma porta e ela é estreita. Manda eles enfiar a Bíblia no cu. E receber o prêmio da vitória. Carne e sangue não é do reino do céu. Deus é espírito, importa te servir. Você acha que um animal de carne e sangue serve a Deus? Como você serviria a Deus? Falando de tal servo de Deus Altíssimo. Déjà vu, mano, ele vive aquele momento. A cobra só pode viver na sombra desse aqui. Na luz da verdade. Já viu umas coisas que falam luz da verdade? Imagina se fosse a luz da mentira, né? O diabo é um bom diabo. E você é um bom diabo, acima do diabo nesse canal aqui. O diabo andava entre as pedras afogueadas. No arquétipo de pedra. O topázio, a esmeralda, a ônix, a ágata. A ágata era minha, as 12 deusas. Ele enxertava as 12 deusas ali. Andava só, não enxertava. Quem enxertava era a árvore da vida. Ele só andava ali. Mas ele sabia que no arquétipo de aves, a pomba era a cabeça. Mas depois vem a garça, que é a fênix. Depois vem a águia. A águia. Tem a coruja, no arquétipo de aves voadoras. E tinha o dragão, o pterodáctilo, que voava. Aqueles que têm a pata assim, que está nesses líderes religiosos, já fazendo assim com a mão. Se você olhar a pata do Edir Macedo direito e a do Carlos Reinhardt, vai ver que eles são patas já. Se você olhar direito nesses reformadores da CB, você vai ver que já plasmou neles um pterodáctilo, um animal daquele da sua primordial, como um super apóstolo. Os deuses da Grécia, que deu brilho para o povo, plasmou já os néfilos, está nesses que tem mais número de pessoas. Dentro, e quando eles assinaram o Asmodeus, colocaram o Gadu aqui, e fora lendo, achando que o do outro ele ficou olhando só o cu, procurando o cu do outro. A festa do cordeiro deles é o Gadu já crucificado. Aí eles saíram para fora no esquema PC deles, para ganhar mais dinheiro, porque a pandemia ia falir dentro e eles não eram nada aqui fora. Grande oportunidade de ser uma cobra aqui fora. E o diabo querendo deu os demônios rádio, Apocalipse 16, verso 14, doido para montar uma filial aqui fora, para ser a esquerda, para penetrar de dentro. Agora eu vou ter espadas agora, abeliscos de Horus. Eles lêem a mesma Bíblia? Tem um Gadu aqui na deles? Você quer que eu te mostro aqui nas minhas? Quando eles assinaram ali, irmão, quando eles assinaram o Asmodeus, Lúcifer, Satanás, já crucificado, levado o cadáver, Jesus ressuscitado é a besta, Jesus ressurreto é a besta. Eu creio no Jesus ressurreto. Virou a medula, mano. Enfiaram na medula dele, no reto dele. Que eles ficam encurvados de 4 sendo enxertados nas suas reuniões lá dentro e fora, porque esses que estão para fora não sabem orar. Eles não sabem orar. O espírito do erro vem gemer com gemidos inexprimíveis, enxertando eles, com véu ou sem, a favor ou contra. Ou descumpriu isso aqui, irmão. Eles não querem Bíblia. Que dá força ao pecado é a lei. O dia que você comer maçã, por quê? Porque eles não se casaram. Todo homem deixará seu pai e sua mãe. Assim como Adão e Eva iam se casar, já coloca no primeiro versículo lá. Assim também você deixará seu pai e sua mãe e vai se casar com o seu marido. Que Paulo falou que era Deus. Falamos. Mas de Gênesis casaram com Néfilis como se fosse. Ezequiel e Israel estavam casados com os Néfilis como se fosse. E após a nossa partida, virá a apostasia como se fosse um Deus. Exceto que verdade que Deus pôs vida na cinzinha. Você que foi de lá sabe. Os outros já não. Eles acham que era igual.
Hoje é igual, porque saiu dentro e fora, já acabou o tempo dela. Assim como o tempo de Casa Salomão ficou parecendo o tempo de Giva, virou tempo do Deus Tamuz, já eram lá, quando Ezequiel entrou lá, 8, e viu que ele quebrou as paredes. E hoje, pro lado de fora, isso é na mente, porque aquela igreja que era a pessoa, Deus não habita em casa por mãos humanas, de pedras, hoje é as pessoas, feitas por mãos humanas, do Deus daquilo. Porque nós não éramos judeus, nós somos feitos. Deus fez nós, os animais lá fora. Mas os não-judeus agora compartilham. Devido aos originais, o leão da tribo de fora do Gênesis, o orixá, que se casou com Lúcifer como se fosse, matou o leão albino que veio do templo, que se representava o templo de Deus lá em cima, o oásis ali, o Gênesis, o paraíso, que hoje é paraíso fiscal. Alô. Tudo é fiscalizado pelos homens primeiro e colocado simultaneamente para te pôr, para você virar um escravo, servo, animal deles. E então você está desobedecendo tudo aí, falando na cara dura? Não, seja um bom escravo, um bom animal. Obedece o Deus daquilo. Foi Deus que deu o direito, deu a mim. Se você prostrar a mim e me adorar, eu te dou tudo. Médico, medicina, se tiver dinheiro, exceto que o seu terreno não é seu, sua casa é sua, nada é seu. Aqui, daqui você não leva nada, mesmo que você tiver com dinheiro no bolso. É um tempo só que você mora em mim, o diabo, Lúcifer. Uma cópia de Deus, a árvore do bem e do mal. Então, Adão escolheu a árvore do bem e do mal, então agora passa a morrer. Morto em pecado. Mas a árvore da vida participa de carne e sangue, que vem como se nasce de verme, de segundo Adão, se diminui, vira um leão da tribo da tribo de Círios, albino. Então um leão aqui de fora é acostumado a comer sangue. Você pega um leão de zoológico, é lógico que o leão de fora vai matá-lo, segundo a carne, mas aquele lá quis ser moído. Porque ele tinha que derramar sangue. Ele tinha que ovular, porque ele era do céu, ele era espírito, ele era original. Não era do Paraguai, que nem o daqui. Você não vê, irmão, que os descendentes da serpente, que é bribe até agora, eles comem pó. Você comerá pó, mas no meio de você virá um que esmagará a tua cabeça. Você picará o calcanhar, mas o descendente esmagará a tua cabeça. Então eles põem em Jesus, que esmagou. Mas quem ele passou o Espírito e por que não acabou? Porque viria uma descendência, o outro round, que esmagaria a cabeça. Ele picaria o seu calcanhar, mas eu esmagaria a cabeça. Então cadê minha alma, o feminino? Deus confiou em uma alma, mas a nossa arca negou a eficácia e fugiu. Então o Espírito tirou a alma. Aqueles dois querubins que estavam dentro da arca, a arca era Cristo, que morreu, veio lá fora, que derramou água para sempre, conseguiu a vitória sozinho. Ao ele morrer aqui, ele estava vencendo lá, porque o diabo se tornou pecador. O povo dos judeus que mataram o Senhor virou pecadores. Agora eu igualei tudo e vou buscar os animais, porque é o ministério dos animais. No arquétipo de animal, a pomba, que pousou sobre Jesus. Que no Pentecoste ele veio como línguas de fogo. É o pássaro de fogo e vem zumbindo aos meus ouvidos. Vou ganhar esse jogo. Então, você vê que os artistas cantam tudo isso aí, uma emoção na carne, amor carnal. E depois que eles ficam ricos, que eles veem que eles é apenas um fantoche, uma casca de cobra, vai trocando de casca, se der sorte de ter 80 anos, eles vão para a direita, porque a depressão na esquerda, os empresários, os 12 chakras empresários, os senhores do mundo, os 12 néfiles e as 12 deusas caídas, quer a sua imagem. Aí eles correm para a direita para ser protegido. Como os cantores, como você está vendo aí o Zezé de Camargo Luciano, esses outros ali, esqueci o nome daqueles caras, o Rick Reynolds, como que é? O Eduardo Costa,
Todos eles estão aí. Ó Espírito Santo! O empresário é o mesmo. Meu show custa a mesma coisa. Eu estava em depressão, agora achei Jesus daqui. A graça de Jesus, graça e paz. Oh Deus maravilhoso! Oh Deus! Enche a boca assim, meu Deus maravilhoso. Chama 2 capas brancas para ungir aqui. Pega umas pedras de os espíritos. Pega umas pedras de ágate, toma uns banhos com os pais do mato. Maria Padrinha, depois a partir dos apóstolos, o crânio de Jesus foi posto, o crânio de Maria Madalena sentou a Oxum, a Maria Padrinha, a mãe das deusas. Isso aqui não é nada pessoal contra a sua religião, só que tem que te falar a verdade. Então eu queria mandar um abraço a todos os feiticeiros no mundo, porque todos são feiticeiros. Queria mandar aos macumbeiros crentes, porque todos são macumbeiros. Queria mandar um abraço ao Rodrigo Silva, o pastor Labatini, eu não queria ofender esses caras aí, irmão. Eu queria mandar um abraço a todos eles, porque um sacerdote que em Ageu 1 toca em crânio e toca nas panelas, toca no defunto, que após a partida, o próprio crânio de Jesus tocado por eles aqui, Jesus me tocou, essa pessoa. Aqui está escrito, não pode tirar nem pôr, só os meus livros valem mais que pôr, tirar e pôr daí. Porque eu estou em Jesus. Ai, Jesus, eu te amo. Jesus virá, aquela pessoa aceitou Jesus. No Espiritismo, no Cristianismo, no Islamismo colocaram Maomé, e em Israel continuaram com 5 livros do Pentateuco. Nós não queremos Jesus, vamos ficar com Moisés mesmo. Olho por olho aqui, nós ficamos dentro do... O petróleo é nosso, o suco de múmia é nosso. Então isso aqui não é nada contra eles lá, mano. Isso aí que eu estou falando, julgando, já foi julgado lá há 2000 anos. Israel, segundo a Bíblia, está julgado. Os judeus, segundo a Bíblia, já está julgado. Então por que você vai no canal do Carlos Reinar, no Labartine e esses outros líderes aí do Rodrigo Silva, eles estão sempre em Israel vendendo passagem para lá, não é? Fuja para bem longe de Jerusalém. Quem está no telhado não volta, quem não desce. Por que eles estão mais perto de ti, longe de ti, perto do mal? Eu já estou como se fosse. Gozo sem fim eu nunca senti, sempre te amarei, Senhor. Que quer dizer, Baal? Segundo Joel, os que creem e confessar será salvo. Há de ser que eu derramarei do meu espírito sobre toda a carne, no dia de Pentecostes lá. O sol se apagará, então não acabou. Eles estão esperando o sol daqui se apagar. Mano. O sol daqui representa o Ra, que representa Lúcifer, que veio das trevas procurando luz. Mas acendeu o sol depois da partida dos apóstolos, apagou o sol ali. Ainda que todo Israel creu em Jesus, só um remanescente foi salvo. Eu que escolhi o sol que se apagará, o Ra, para mim me gloriar em cima dele. Eu que escolhi Faraó, endureço o coração de quem eu quero. Não quer dizer nada para esses caras aí. Carne e sangue agrada a Deus. Ainda que você viu Jesus segundo a carne, já não vemos mais assim. Que dá força ao pecado é a Bíblia, lido por Paulo hoje. Para você não cair. Eles cairão no deserto. Eles estão batizando o favor dos mortos. Pela graça sois salvo. O dia da minha partida já está sendo... Paulo, como você me ama? Perdendo a minha cabeça, eu não sou a grande. Quando eu estava bem santo, forte, em jejum, em oração, o mensageiro de Deus vinha para me esbofetear, ele colocou como do diabo, porque quem está na lei vê a fraqueza como o diabo. E você vê como aqui. Da fraqueza tirei força, caralho. Do que come sai o mel. Semeia na corrupção, ressuscita em glória. Jesus levou os anjos
deu bucetada no começo de Jerusalém, menstruou de Jerusalém até a cruz, não basta para você, para levar os nefes da casa de Salomão, rasgou a calcinha da estrela, o couro de cobra da primogenitura que o descendente de Caim deu para o Cã trazer a mentira religiosa, que é o couro de cobra. Ah, mas assim, quem entrou no céu primeiro? O bandido? Alô? Deus não só fala o corpo pecaminoso carnal? Sim ou não? Seja uma cobra aí, mano. Anda entre as pedras afogueadas. Quem é as pedras afogueadas? Lá era dentro. As pedras afogueadas do bem, que é a direita, que é os crentes. E as pedras afogueadas de fora, que era o mal. As azedinhas, o araçá e o ingamo. Ficou conhecendo o abacaxi, a laranja pera começou. A laranja azedinha conheceu a pera e depois ela virou uma lima. Depois que eu cruzei com a laranja lima, eu virei. Depois que a Eva me enxertou, como se fosse. Depois que eu conheci, porque Adão representa a terra e a árvore até onde a NASA chegar. E os deuses, estrelas de Abraão, representam os frutos de Eva. Eva representa os frutos até onde a NASA chegar. Até a dobra, onde está o pratão. O lugar, o Macron, onde de lá ele sai aqui na geleira, ele tem seus caminhos no vento. Você está vendo aqui, irmão? Duas orelhas de Anúbio e parece uma serpente que os líderes não colocavam acima. Para dizer que eles venceram o Anúbio, para vencer mais aqui. Aqui o Anúbio está a favor deles. Jesus não morreu pelado? O deles morreu com terno. Ou de vestes brancas, como se fosse só arquétipo, vivendo na sombra. Tá bom para você o que eu fui falado aqui, irmão, até agora? Então isso escandaliza que vocês vissem o Filho do Homem na cruz. O Senhor quer dizer Espírito. Eles querem que aquele Jesus desce aqui, a vinda de Jesus. Olha lá. Ele era Deus, tá bom para eles? Não. Conseguiu a vitória. Quem conseguiu a vitória sozinho não foi Jesus, cabeça por causa de sangue? Quem vê a mim vê o Pai estava no Filho reconciliando consigo o mundo. Então quem está te reconciliando? Se você fosse por tudo isso que está escrito aqui, se não tivesse esse Espírito, você estaria salvo? Acho difícil, irmão. Porque você, ainda que você leu Paulo, já não vemos mais assim. Porque não foi Paulo, aqui Paulo pôs um fundamento. Deus é Espírito. O que levantou Paulo para ele ser cheio de mim? Paulo não era cheio de fé, ele era cheio de Espírito Santo. A fé dele não falhou? Se não fosse o Espírito segurando Pedro ali, a fé dele não falhava? E é a fé que está nesses caras e vai falhar, porque a fé deles é Jesus. A graça é Jesus. O Evangelho é a graça, é Jesus veio ao mundo. Como que é hoje? Ele veio no mundo? Veio. No segundo céu veio. A pele, a lei da sobre não comeis, o salário do pecado é a morte. O dia que você comer maçã, a árvore do bem e do mal, certamente morrerá, veio até Abraão. Depois da fé de Abraão, isso ali formou, da sua primordial, formou esse plano aqui. O suco de múmia que ele soterrou com água. Depois, a nova aliança de Abraão até Jesus, os 12 filhos de Jacó representou a massa cefálica do desenho de Deus. Agora representou o sacrófago. Esses néfres veio não fazei pedras cortadas. Por que ele foi no Egito? Porque das pedras faria o sacrófago, o túmulo. E Deus representa uma cidade de Escalomo. O diabo tinha uma cópia aqui. Ele estava lá junto quando foi criado.
Ele viu toda a nudez de Deus, ele é um Deus à parte. Tudo que Deus é no céu, ele é Deus aqui, é Deus aqui. Quem vencerá esse monstro? Enxertado no Ouroboro, que é a cobra, suco de múmia, prano, barro, humus. É impossível vencer sem o auxiliador, irmão. Ainda que todo Israel crie em Jesus, só um remanescente foi salvo. É pouca gente, irmão, 144 mil. E depois, irmão, Jesus deu o cano da vitória para os 12, que pela graça foram salvos, mediante a fé eles tinham perdido tudo. Tomé nem cria como ele, Tomé ia ter fé. Alô? É isso que eles estão querendo. Muito fácil assim, cara. Então como que é agora? Eles receberam o crânio da vitória. É representado por um crânio. E o corpo é os não-judeus, os animais. Por isso que Deus não aceita. Por exemplo, a estrela de Sírios, ela é uma majestade de Deus. É o véu da vitória. É as vestes brancas que te lava. Se você venceu no arquétipo de animal, o leão, o orgulho, o pata de urso na esquerda, o Asmodeus, Lúcifer, eles pegaram esses nomes aí, Asmodeus, Bilial, e foi ali. E isso aí é São Paulo, São Judas, São Tomé, São tal, virou São. Oxós, São Paulo, os orixás virou esses sãos aí. Os 12 maiores chácaros, habiliscos. O maior gigante Cristo venceu lá. Então o cara fala, então é Jesus. O maior gigante o Espírito venceu hoje. Por Jesus você seria julgado pela segunda lei, você não sairia daqui, mano. Quando você conheceu Jesus segundo a carne, ele passou a bola para esse aqui, e ainda que ele estivesse nesse aqui, segundo a Bíblia, vai até a 7ª igreja da Ásia. Quem vencer a Jezabel nenhuma, ao Romilson na outra, a CCB no cabeça de ouro na outra, ao que vencesse a menor igrejinha, ele que tem menos, tendo pouca fé, guardaste, por isso te guardarei no dia, eles estão lá naquilo lá, mano. Depois, a partir dos 300 anos depois, Constantino sentou o que esses caras estão pregando como se fosse. Mas no ano 2002, sentou na cinzinha como se fosse. E depois foi só assinar ecumenismo e pôr as mãos de Deus aqui, mano. Gadu aqui. Pode abrir. E agora pro lado de fora. Porque quando veio a hora deles entregar tudo e sair para fora e cada um ir para suas casas, não ireis aqui nem ali, mas nós vamos perder todos os nossos lucros? De maneira nenhuma. Quebraram suas próprias leis, colocaram a televisão quando Deus pôs vida na casa de Salomão, da cinzinha, Franciscão avisou, olha, o Yoda Rami, que ele era maçom, entendido, teria 3 graus, virá apostasia, vai sentar como um Deus. Tanto é que se você tinha televisão em casa, você via diabo até na sopa, os que estavam lá. E não, aquilo lá é porque eu era, não, senhor, irmão. Porque você não vê mais, hoje você está vendo como um Deus pelo seu olho da câmera, aí, seu filme, tudo que você assiste aqui. Falei para você não assistir nada, nem por televisão, falando para você que o Deus daqui está plasmado também naquilo que viria, no tubo, né? O Yoda Rami viria pela tela de comunicação. O suco de múmia, um olho que vê o outro olho, não será mais fechado. O Homem-Aranha escuro, plasmaria no Homem-Aranha que é você, na giva, na região pélvica, na pedra de Gágata. Alô? Quem vencerá o monstro? Então você não vai vencer o monstro aqui? Vai. Eu venci o mundo lá. Ou o Espírito venceu o mundo por você? Quem venceu o mundo? Jesus era uma sombra do Espírito. Se eu não for, ele não vem. Você acha que Jesus... Ele e o Pai é um. Quem vê a mim vê. Ele é um Pai dentro do Filho. É a terra santa com o Filho dentro. Masculino e feminino. E com isso aí você se salvaria hoje? Ou isso foi posto aqui para tomar conta da humanidade?
Verdade é que a fé e a religião tomou conta de nós. A lei tomou conta de nós, Paulo falou, até o tempo da fé chegar. Depois que Jesus vai à cruz, até as 7 migas de Gaza, os da fé se perderão. Veio a apostasia para pôr a pele. Então como seria? Pelo animal, irmão, que para sobre as águas. Eu sou quem sou, passou a bola. Não foi esse animal que enxertou Maria, Jesus passar por carne e sangue? Deus se diminuiu. Puta, vou me fazer de pomba, vou virar leão, vou virar cabrito, morarei no meio dos leões, e ele pastaria junto. Chegou aqui, irmão, os próprios parentes comeram ele vivo. E tinha que comer como ser crucificado. Porque quem come da minha carne tem parte comigo. Está comendo a semeadura de Deus, a centelha verdadeira. Meu pai, eu sou o semeador, meu pai é a centelha verdadeira. Só que é pai e mãe, irmão. Duas forças antagônicas. Aquilo que Adão era antes de separar, incisa a costura do saco ali, e deixou aquilo que era Deus igual, a Eva continua sendo, a Sofia continua sendo masculino e feminino, para Adão apenas levar qualquer belisco desse mundo, quando valia, tinha que levar a glória, trará a glória a mim. E é o que esse Espírito está fazendo. O gozo do Cordeiro, o casamento do Cordeiro. Trazendo um grupo de pessoas, convidados da festa, que não rejeitaram, para chegar até a festa. E aqueles lá de maneira nenhuma entrarão. Vai e procura os ateus e pensadores que não se dobram aos deuses, aqueles que não tinham uma religião para se justificar diante de mim, e aqueles lá de maneira nenhuma entraram na minha festa lá. Hoje o Espírito fala a mesma coisa. Quem te leva a Deus? O Espírito. O deles é Jesus. Júpiter, é só pôr o que vai vir, como se fosse, e levou. E agora? Quem vencerá o monstro? Aqui está a escada de Jacó agora, irmão. Foi antecipado aí. Os 2 querubins, quando tinha um querubim feminino aqui embaixo, uma arca valendo, o Espírito podia descer. Daqui abandonou, ia perder a criança e abortar. Ela entregou para o dragão. Entregar para o dragão. Então o filho é tirado, levado para Deus, e a mulher até ajudou essa pessoa, 3 céus, né? Mas agora, vendo que o anjo feminino rejeitou a imagem, só o único jeito foi levar o pai e levar o filho para cima. O Espírito Santo, que representa, que leva a glória a Deus, que é o pai estava no filho, subiu o masculino do animal para cima. Os 2 querubins da arca. Eu não quero a arca verdadeira. Quem toca em osso lá, mano, tá imundo, não pode tocar nas panelas. Vê 5 minutos da boca desses caras aí. Então aqui, irmão, o Espírito Santo que para sobre as águas, ele pula aqui, ó. Ele tem um arquétipo eu aqui. Desce aqui, eu ponho uma escada de Jacó para você. Eu estico aqui a minha escada para você, desço dentro da cobra e jogo o homem da lua, escada de Jacó. Os anjos subindo e descendo sobre o filho do homem. Escada de Jacó, descendente de que pisaria a serpente. Te vi debaixo da figueira, Tiago. Aí o Tiago falou assim: Senhor, é você mesmo. Aí eu falou assim: porque disse isso, você creu? Pois eu te afirmo que daqui em diante você verá anjos subir e descer sobre os filhos do homem. E hoje, então o cara fala isso aí, eles... Como que é hoje aqui? Os anjos entrou em repouso. Vai ver os apóstolos hoje subir e descer sobre isso aqui, recebendo ordem do Espírito. A dualidade dos anjos já descansou, já pegou a massa cefálica e o crânio da vitória até Jesus, até a 7ª igreja da Ásia. Quem vencesse o que esses caras estão pregando aí, receberia uma pedrinha, viraria uma ágata, uma esmeralda. E os judeus era masculino, mas eles são 12 almas, eles são súcubos e incúbos. Massa cefálica. Por assim dizer, o incubus dos 12 apóstolos são os 12 filhos de Jacó.
Mas eles são diferentes, gerações diferentes. Bom, há um só corpo, um só Senhor, um só Espírito, um só DNA, sem a cobra. Tira a Bíblia daí, vai sobrar se o DNA do cu de Pedro, ou da buceta da Madalena, ou do pelo de saco de Paulo, não é o mesmo DNA dos filhos de Benjamim. A buceta de Sara tinha o mesmo pelo. O pelo de cu de Rebeca tinha o mesmo pelo do outro lado. Tinha o mesmo pelo do cu de Maria Madalena. Alô? Que eles eram sombras do Espírito Santo. Agora tira a carne e sangue. Deus é Espírito. O seu nitrina, o seu DNA e o seu catrina é o mesmo DNA do Espírito. Que é o corpo que para sobre as águas. Teu corpo tem 80% de água. E se eles geraram... Se esses néfios participaram para gerar a consciência daqueles 144 mil, irmão, se eles viraram consciência daqueles 144 mil, eles viraram também crânio. A segunda etapa virou crânio. Agora é a terceira, a pele. E a pele agora, o elmo, o capuz, as vestes brancas que lavaram. Agora é a hora das vestes brancas. Então como é que eu faço para mim ser tudo .com.br assim? Mandando eles enfiar a Bíblia no cu. Toda religião você manda enfiar no cu. Todos os deuses você manda enfiar no cu e se justifica por esse espírito. Tá bom para você? Porque se você, o dia que você comer Bíblia, abrir a Bíblia, certamente você morrerá. E por que você pode abrir a Bíblia aí? Porque eu não estou abrindo a Bíblia. Eu estou profanando a Bíblia. Porque o livro de cima profana o livro de baixo. Quando o leão, verdadeiro, a estrela de Sirius, aqui é leão. Quando a pomba que para sobre as águas, o animal da majestade de Deus, desce e pega uma mulher com a imagem e semelhança de um Deus aqui, como uma deusa, mas para a carne, ele não aceita a imagem. Quando o masculino de Deus, majestade, o leão verdadeiro, albino, quando ele desce aqui, quando ele pega um homem santo, santo é o Senhor, glória a Deus, estou jejuando, tomando ceia, estou tudo aqui, querendo na Bíblia, como se fosse, não ouviu isso aqui, não foi chamado? Humilhando Deus publicamente, que eles não poderiam falar que Jesus era o Senhor, porque eles não passaram do 9 céu, estão em Ouroboro, roda de Sansara, comendo o seu próprio rabo. Eles rodam, passam por aqui por dentro e voltam aqui para dentro, comem o seu próprio rabo. Está sempre em pecado. Aquilo que eles falam ou oram não pode tirar pecado. Lendo isso lá, que Jesus tirou meu pecado lá. Isso Jesus quer dizer Baal, o Gadu. E se Jesus era uma sombra, aquilo que Jesus derramou lá, Jesus desejou ver a época que o Espírito seria derramado. Segundo os judeus da raiz de Davi, derramou no dia de Joel. O que é? O sol se apagou e a terra se apagou? O sol. E o mar virou sangue. Foi a apostasia. Mas como brilhante, como um Deus aqui a ponto de fazer descer fogo do céu. Quem tem o Espírito do Senhor pode julgar todas as coisas. Esse pessoal que está no Espírito do Senhor, eles estão no Espírito da lei e da fé, a religião tomando conta deles ainda. Não chegou o tempo do Espírito. E quando o tempo do Espírito passou para essas pessoas, e mesmo assim eu não quero, enfia no rabo tudo que você quer. Eu não vou enfiar no rabo, eu já enfiei no meu rabo. Que a carne é o diabo, a cobra, já enfiei tudo na cobra. Semeei na minha corrupção, ressuscitei em glória. Manda eles enfiar no cu. Manda eles falar para você, faz um papel e leva em cartório, se eu não for salvo pelo que você anuncia, você paga pela minha vida? Não, só se você cumprir a paz e graxa pela graxa os salvos. E se dá, só se você cumprir a lei, guardar a doutrina, os rudimentos até o final. Que nem as 12 igrejas da Ásia ali. Mas quem entrou no céu primeiro foi o bandido? O centurião tinha mais fé que eles? O Tomé nem cria, era teu? Aqueles que não procuravam nada ali,
Foram o quê? Foram achados por Deus? Toquei flauta, não dançaste? Vim amigo de bandidos e beberrão e comerrão. As raposas tinham covis, lendo na sinagoga Satanás, hoje em casa, nas lives. E os da esquerda tem ninho de life, ninho de cobra, fazendo, subindo a iluminação. Mas só a cobra rei daqui, Lúcifer, que fecunda. O resto é só filemônio, falando mal da outra. O óvulo da cobra cai lá e eles falam. Ou dentro e fora, e os outros são maçons, todos juntos, com símbolo, com tudo junto. Com o Gadu aqui na mesma Bíblia, virar ateus profissionais, mas crendo em Jesus para não perder a... Como que nem um político. Não. Comunhão teria Cristo com essas coisas lá, se fosse lá. Comunhão teria o Espírito com essas coisas. Verdade, Deus pôs vida numa certa cinzinha, até o teu Espírito chegar. Então, se eu não te convenci da verdade, se o Espírito não te convence da verdade, não será segundo a lei e a Bíblia que vai te convencer da verdade, pode ter certeza. Porque Deus passou a bola para o animal, para o Espírito. Ele tem que pôr 3 peles, derme, epiderme e não sei o que lá. Então, você teve lei, a lei continua tomando conta da sua carne. Você teve a fé e a religião tomando conta de você para te dar o cano da vitória, a semeadura. Agora vem a hora do joio. Agora você vai explodir trigo ou joio, vida ou morte. Agora chegou a hora da pele. O que Jesus falou, quem crê em mim ainda que morto viverá, quem o Espírito chamou, porque só pode vir a mim se o Pai o trouxesse lá, aquelas pessoas, tudo, ainda que todos eles iam ao Jesus, só um remanescente foi salvo. Só pode entrar, ter a pele da vitória se o Pai o trouxer. E você está nesse canal e foi trazido. Mas eu larguei e mesmo assim eu não quero e foda-se aí. Tá bom. Mas não faltará ateu e animais de verdade, meu povo. Porque se eu falasse o que eles querem ouvir, Bíblia e religião a favor, eu não era perseguido. Eles ainda leem isso ainda. Como eles tiveram a esquerda de Paulo, aí foi dado uma coisa a mais. Que Pedro falou, eles torcerão para sua própria desgraça, as coisas indoitas, difíceis de entender. Que Pedro tomava refeição com os não-judeus, mas eu não fui enviado para Cornélio, né, cara? Eis que eu falando, eles receberam o Espírito Santo. E aí eu batizei eles em João, para voltar para trás. Mas tinha que voltar para trás até a igreja da Ásia, porque era para seguir a Deus com a carne como judeu. Paulo servia a lei com a carne. Ele poderia fazer o que quisesse, mas não me convém. Judeu de judeu, tribunou a mim, seguiu até judeu, até o final. Uma das igrejas ali foi ele que montou lá. E as 7 igrejas. Não pode tirar o que o Espírito pôs em Paulo, depois de acirrada discussão, não puderam tirar isso. Você tem uma coisinha a mais aí. Aquilo que Pedro falando, eles continuaram batizando até hoje, o Papa com água benta, o crente no tanque ou no rio, e os espíritos na cachoeira. Mas alma molha, espírito molha, como se batiza o Espírito? A fé não vinha por ouvir, isso que Pedro falando, receberam o Espírito Santo. Aí os mergulhei e voltaram antes da cruz, o que João. Eu batizo vocês com água, mas no meio de vocês tem um que batizará em Espírito, que não cairá um tio até as 7 igrejas da Ásia. Por assim dizer, João representou o Pai e Jesus o Filho. E os dois se diminuíram, morreram. A cabeça foi levada para dentro de João Batista. A cabeça é Deus. Cabeça de Cristo não é Deus. João Batista foi levado para dentro. Pois o crânio de Jesus, a massa cefálica de Deus foi levado para dentro, que era João. Até hoje se faz violência no reino do céu. Os barbudão ficam tudo bravo lá. O Deus Pan, o Deus Cabra, aqueles lá que escolheram lá, os 3 reis magos, ficaram tudo bravo lá. Se faz violência, cara. Aí o João pegou no lugar, esse porra. Mas ele era Elias, ele era Deus. Alô? E se faz violência por causa do filho. Qual dos anjos ele falou?
Então, por causa do filho, não teve nem violência. Qual dos anjos ia mostrar a buceta e o pinto na cruz para levar a lei no espetáculo de vitória? Qual deles é capaz de tirar a camisa e falar para você, se você não for salvo pelo que eu anuncio, eu pago pela sua vida? Nenhuma. Não entenderam que carne e sangue não herda o reino do céu. Mas é indecente para... Eu não estou aqui por fama, mano. As mulheres não podem ver, não podem mesmo, porque elas querem Bíblia. A mesmo assim é indecente aí. Por isso que seria um tempo, irmão, que seria pela internet. Ah, mas você está aí sem camisa aí pelado. Mas essas pessoas que controlam a mulher deles, se eles entrar na internet, não vai ver um monte de homem pelado e mulheres peladas. Os homens, é só sentar na internet e abrir, você vai ver mulheres peladas, tem conteúdo adulto. E é indecente? Segundo a Bíblia é. E como que é? Deus, se você não olhar segundo a carne, a ninguém conhecer segundo a carne, aquilo está longe disso para esses caras. Então você é obrigado a cortar a Bíblia, profanar a cobra que é a Bíblia, profanar a sua carne. Porque o Espírito Santo masculino desce e vai ferir o feminino que é a cobra aqui. Ele vai profanar. A mulher mais deusa e santa e pura desse mundo aqui, irmão, que foi Maria, foi profanada. Maria Madalena. E ela era santa porque Deus a santificou, porque a imagem do filho, no pai na imagem do filho a santificou, ou porque ela era santa. Mas a que representou a mãe, segundo a lei, por assim dizer, foi estrupada, ficou grávida. José não era o pai dela original, da descendente de Davi, que veio do céu. Mas veio do céu e enxertou aí? Se isso vem de ateu, até é plausível, mas dos crentes querendo isso aí, velho. Alô? Tanto é que o túmulo de Maria Madalena está apontado com obelisco de Horus como fosse Pedro, para trazer Oxós. E ou atrás da sua igreja, ou a cruz ao contrário, ou a sua praça, os obeliscos em todos os lugares no mundo inteiro, que Platão e Aristóteles traçou. A ordem da hipotenusa, o triângulo é igual a chavasca é igual a hipotenusa e dá o sextavado e faz a estrela de Davi, Pentateuco, de Balaão rodar, levando os deuses para o buraco negro como se fosse, até onde o James West chegou. Então, se você não entendeu assim, não tem mais como falar nada. Vamos começar o vídeo, então. Então, vou só encerrar aqui para vocês, ficou muito grande. Por preço. Então, assim como a mulher tinha que deixar a igreja, Adão e Eva tinham que deixar o Senhor para se casar com a cobra. Com o masculino, com o Deus daqui, né? Assim também a igreja tinha que deixar a lei para se casar com um só esposo. Assim Paulo falou também, eu tenho que entregar vocês como virgem, não casado. Eu também sou um obelisco da esquerda, que é a grande. Quando eu vou lá em cima eu vejo a grande, eu não posso entrar. Eu tomo tapa na cara porque ele me pega mais santo. Eu agora sou obrigado a ficar nas minhas fraquezas. Para que o Espírito pule para dentro e leve o pai e o filho. Ele representava pai e mãe. A graça, a mãe. Então eu tenho que entregar vocês virgem, segundo a lei. Mas Maria Madalena, que foi mãe dos não-judeus, né? Alô? Acima dos 12. E o bandido não entrou no céu primeiro? Que não cumpriu nada? Mostra tuas obras, te mostra a minha fé. Quem foi espetado primeiro? O mais velho é que vale, irmão. O bandido da cruz. Foi antes de Pedro. Pedro valeu para os judeus, que esses caras não são judeus e querem os 13 apóstolos. Valeu para os judeus, irmão. Tanto é que eles são nossos serviçais. Agora, quem são os anjos? Serviçais de você que é, e do mundo espiritual que eles estão em serviço agora. Quem não tem Espírito Santo conta história aqui nesses caras da Bíblia. Toca em panelas imundas. Quem não tem Espírito Santo consulta o Google e põe em déjà vu, como esses grandes canais aí. Falei para você não usar daqui, usa tudo, tudo é nosso.
Ninguém conhecerá Deus por sabedoria humana, do Deus daqui, trazido por meio de anjos da evolução. Deus é Espírito. Ele pegou leigos e veio amigo de bandidos e pecadores para confundir os sábios. Se dirá os grandes sábios da Grécia ali, não? São néfiles como se fosse. Ah, mas eu falo em grego, falo em Egesais. Piorou, mano. O anelzão da maçonaria está no seu dedo. Como se fosse, Constantino, 300 anos depois, pôs o como se fosse aqui, irmão, e fez descer fogo do céu. Verdade que Deus põe vida na cinzinha, irmão. O mesmo que lá para hoje, esse espírito aqui, quando chegar um tempo, correrão para cá e para lá, e já começou, irmão. Chegou a época de você fazer tudo esterco, que Paulo falou lá, é mandar enfiar a Bíblia no rabo. Porque ninguém desse plano aqui é mais santo do que está falando aqui. Tanto é que eu estou profano aqui, irmão. Jesus estava bem santo. Os profetas estavam bem santos. Quando o Espírito Santo descia, eu vou morrer, virava de lado, mano. Se humilhavam. Não vai morrer não, faz um sacrifício aí, entrega para mim. Tocava o cajado e subia. Eu vou morrer, vou morrer, vou morrer. Todos eles. Mano. E quando o Espírito Santo desceu e pegou Paulo, mais santo que ele, segundo a lei, ele enfiou o bisturi na medula de Paulo, no cu de Paulo. Ficou bem fraco. Não era o diabo, mas era o Espírito Santo tocando ele. Ficou bem fraco para que eu não se glorie. Então é melhor ficar fraco de uma vez, como Sansão. Sansão ia em tudo quanto é boate ali, eles traíam ele e vinha mais. Agora vem testosterona para me destruir os filisteus de uma vez. E na Grécia o Hércules imitou ali. Mano. Tudo tem uma dualidade aqui, como tinha um indiano que fez isso também lá, como o Buda fez isso de outra forma. Mas tudo Deus daqui. Mas um era verdadeiro. Um só Senhor, um só Espírito é a verdade. Mas assim, eu queria com milagre, etc. Eu te curei, você viu, enxergou e ouviu. Eu não te dei uma cadeira de roda, te dei uma Ferrari para você espiritual. Acima, mais que o James Webb, para você chegar até lá. Aonde? Dentro de você, mano. Só fazer a sua beleza, quando o Espírito Santo chegou, você não é mais santo que isso, do que está falando aqui. Não a carne, não conheça a segunda carne. Por isso Deus trata a igreja como uma prostituta, como uma puta, como um animal. Que nem a leoa, quando o leão vai ter ali, a leoa não quer dar, eles estraçalham a leoa. Os gatos ficam brigando. Por quê, mano? Porque o mundo espiritual é por violência. E a imagem de Deus que está aqui, com o Deus daqui mudado o DNA, passou a adorar os animais daqui e ele ser um Deus, ele adorar animais ser um Deus. As sacerdotisas de Baal, mano, ou as crentes, ficam santas ali por Bafomé, sentindo o orgasmo. E as espíritos fazendo amor com os caras de leão, como esses caras que põem o leão da tribo de Judá aqui na Bíblia deles. Um leão. Fazendo amor com animais da sua primordial que matou o Messias e sentou como um. Mas esse aqui, quando desce na terra, o mais santo de vocês aí será profanado. Ou você manda enfiar tudo no rabo. Não falei para você fazer nada errado com uma boate, não, mano. Em termos Deus, se enfiar para dentro de você e falar verdadeiramente, com bribe e religião, é tudo impotente para me salvar. Tudo que eu ouvi até hoje, eu não era nada, eu me perderia. Tem misericórdia de mim. As publicanas vai entrando no céu primeiro que vocês. Se Deus não guarda algum, seríamos como Sodoma e Gomorra. O Horus Vivo, que tem tanto valor na Bíblia hoje, colocado os mesmos arquétipos, como se fosse que Ezequiel viu lá, está colocado hoje, o povo elogia. Não estou falando para você não usar nada, mano. Estou falando para você que isso aí foi feito para você. Saca os grãos. Toda a sabedoria foi feita para você. Anda entre as pedras afogueadas, seja uma cobra que pode morar no céu já aqui. Mas eu fiz isso aí depois. Você olhou para trás, mano. Estava imundo. Quando Salomão foi dado toda a sabedoria para Salomão, mano, ele entendeu a orgia ali, porque um pegava a primogenitura do outro. O que ele fez ali, mano? Aquilo que a Bíblia fala ali, que o Cã
viu a nudez do seu pai, mas ele estava com o corinho de cobra na mão, que o descendente deu no filme de Noé, né? Então ele viu o Noé pelado. Então tem três teses ali, que o Noé, que o Cã estrupou o Noé. Essa eu achei engraçado, mano. A outra tese é que ele viu sua nudez e foi amaldiçoado ali. E uma das teses é que ele comeu o próprio pai ali. Aí eu dei risada disso aí, cara. E como que foi aí? Como que toma a prendedura do pai? Alô? Por exemplo, os judeus, os antigos, a lei do céu era assim, por exemplo. Morreu o primogênito, o filho mais velho vira primogênito. Todo primogênito da tribo de Israel tinha que ter fazer virar belisco, aquilo que Davi foi com representava todas as almas, que ele representava o espírito hoje, né? O resto era beliscos, guardas, né? Que nem nós aqui, eu aqui, por exemplo, né? Os outros não conseguiram chegar a esse ponto aí, exceto os ateus, né? Os ateus não têm alma, não creio nesse, mas eu não sou enrabado por Deus nenhum, enfia tudo no rabo, foda-se. Um grupo de pessoas, não falei todos, um grupo foi achado aqui. Alô, não há nada em mim que poderia convencer ninguém daí. Mas amigos ele veio. Então o que aconteceu ali, irmão? Então, por exemplo, aquelas mulheres, Noemi, por exemplo, ela tinha que ser, não tinha um filho descendente. Então, aquela mulher, mesmo que foi mulher do pai dele, tinha que ficar na tribo. O cara não sentia mais aquilo ali, né? As mulheres se colocavam no seu lugar. Mas se não tivesse mais mulher, ela continuava a primogenitura. O filho mais velho representa o pai. E fazia amor com a mãe. Eu não falei para você fazer isso, não. Se fazer isso aí, a lei de César vai te pôr no... Entendeu? Maria tinha 12 anos, ia casar com Jesus lá. Casava com 12 anos. Uma pedofilia, hoje pedofilia porque te deram lei. Mas na lei do céu, um filho do Jacó não estava tendo relação com uma das mulheres de Jacó. O mesmo que aconteceu ali em Paulo, em Coríntios 5. Sempre está tendo relação com o mesmo corpo, porque o pai ainda estava vivo, então era pecado. Mas se o pai tivesse morto, ele podia ter relação com a madrasta. Ele tinha que assumir a tribo ali. Um só corpo não tinha pecado. Não falei para você que isso vale. Isso aqui para você. O que vale hoje para você? As leis postas por Deus. Obedece o que está hoje aí, irmão. O Vaticano pôs lá, por conta dele, que bom seria que o homem ficasse só. Ele colocou aqui para Paulo, como eu. O Paulo ficou mesmo. Por causa dos bens e tudo mais. Os lideranças sempre estão mais ricos, não tem que dividir com as heranças. Os mais velhos têm que tesourar para os filhos. Então foi posto por Deus, Deus permitiu, Deus entregou tudo aquilo na mão do centurião de César. Porque o seu povo matou e não quer a verdade, e quer até hoje as leis e os rudimentos. E os não-judeus a mesma coisa. Quando a Jerusalém passou a ser espírito, as vestes brancas, é difícil, cara. Porque tudo foi implantado em você, foi dado por Deus. Verdade que Deus pôs vida lá em Roma, para os judeus se submeter debaixo do animal, dos animais, os néfres. Os néfres reinaram. Agora um animal, do meio desse animal sairia um animal e uma leoa, um leão e uma leoa, que está olhando o horizonte de horas, e o gato de Nisrod, sairia um leão, uma leoa, que pisaria, esmagaria a cobra e tiraria você do Ouroboro. Aquilo que Maria Madalena serviu para trazer. Fez isso lá, né? Depois a partir dela veio, trouxe a apostasia, não que ela não valeu, ela valeu para os dele lá. Para os dela lá, para os não-judeus. Então assim também teria agora, mano. Então como é que eu faço então? Não falei para você enfiar o dedo no seu cu e cheira não. Falei para você que se carne e sangue não é do reino do céu, seu corpo é um sacrifício vivo, como essência às suas narinas.
com cântico e louvores. A alma que se casar, essa morrerá. Você quer Bíblia? Então fica virgem de pecado. Mesmo, mas eu já sou casado. Você já é casado na carne? E com o Senhor você é casado? Sua alma se casou? Ou é daquele número que não depende que ele é amigo? Se a sua alma se casou com o Senhor aqui, delatou sua alma, então você faz seu amor e entrega para o Senhor, você está justificando o seu marido. Que pela Bíblia, pela religião, ninguém será justificado. Como sacrifício vivo ao seu marido. Mas eu sou gay. Faz pelo seu macho, sua fêmea. Vê aí, irmão. Você é, eu não sei. Carne e sangue não é do reino do céu. O que vale é na hora você está casado. Sua alma está casada com o Espírito. Porque se você está no corpo de Deus, não entra pecado. Aí entra aquilo que Paulo escreveu ali, irmão. Eu ia até ler isso para você aqui, ó. Bom, deixa eu passar uma regrinha rapidinho, depois eu canto. Ó, Romanos, verso 7. Romanos capítulo 7, verso 6. Porém agora estamos livres da lei, porque já morremos para aquilo que nos mantinha prisioneiro, que hoje é a fé, irmão, e a religião, e a Bíblia. Falei para você fazer qualquer coisa e montar uma boate, não, irmão. Falando para você que aquilo foi posto, falei, cada um casou com uma pessoa só, eu não sei qual a vida que você leva aí. Se você não tiver usando tudo isso aí para levar para levar a palavra, é vã a sua carreira. Deus não te deu isso aí para você ser um Deus aqui e sem, na hora que ele precisar de você, você não estará pronto. Aí como Lúcifer, ele andava nas pedras provigadas, via tudo. Depois ia para os rituais e adorava os deuses. Quem participa dos altares por aí, come dos altares. Estamos livres da lei para que morrêssemos para aquilo que nos mantinha prisioneiros. Então eles iam de Evangelho de João 5,39 aqui, as Escrituras Sagradas, foram livres por meio da fé aqui. Por isso somos livres para servir a Deus, não de maneira antiga. E quando Cristo passou o bastão para o Espírito, tanto é que eles já desejamos deixar essa barraca. Foi Ele que nos preparou para essa mudança, segundo os Coríntios 5. Queremos estar com o Senhor. Os que estiverem vivos, se Ele vir, estará com o Senhor. Obedecendo por isso somos livres para servir a Deus, não de maneira antiga, obedecendo a lei. Não de maneira antiga, obedecendo a lei, mas de maneira nova. Não estou falando da lei de Moisés, não de César. De César foram postos por Deus. Ora pelos presidentes, se você é cristão. E você aqui, nós aqui só obedece. Eu acredito que foi escrito assim e é. Acreditar é mais que orar. É mais que a fé. Já é. Se você não tem carne, você servindo a Deus aí. As mulheres ficaram presas em roupa, cabelo, pedras, despachos, tudo que é energia boa. Beleza, arquitetura. Os crentes também, que só gostam de pedra, eterno. Mas de maneira nova, obedecendo ao Espírito de Deus. E quando esse Espírito aqui é o de engano sentado como um Deus, escrito por Paulo e lido por eles. Então você lê aqui, irmão, porque se não existe lei, o pecado é uma coisa morta. Então se não existe Bíblia, Escritura Sagrada, pecado. Se você entendeu que se conheceu Jesus segundo a carne já não vemos mais assim, é uma coisa morta. Agora, para você levar esse aqui, né, irmão? Para você viver para esse. Para você se casar, assim como Paulo, a igreja tinha que deixar o Deus daqui e se casar com um só esposo, que ele tinha que entregar virgem. Então os religiosos colocaram assim lá, segundo os judeus valia isso aqui lá. Após a partida do diabo, pôs isso como um Deus na boca dos religiosos e fala assim, ó, aquele que peca contra o seu próprio corpo, faz um corpo só com ele, peca contra o seu próprio corpo. Ela, porque ele está servindo a Deus com a carne, olhando segundo, conhecendo segundo a carne. Paulo colocou isso aqui lá para os judeus.
Mas entrega a carne a Satanás, que ele peca porque ele pecou contra o seu próprio corpo, que o Espírito seja salvo no dia do Senhor. Deus é Espírito. 5 de Coríntios. Alô? Errei, mas não pequei, o salário do pecado é a morte. Cristo já crucificado deles ainda é sangue e pão ainda e orando. Você entendeu aí? Agora, o problema é que os caras, além de que esse, para ficar em adultério espiritual, aquele que adora a Bíblia e os néfres com consciência disso aqui, como se fosse, e não tiver no número que não depende, senão não salvaria ninguém, irmão. Lá no tempo de Paulo só escapou. Se ele não guarda alguns, era como Sodoma e Gomorra. Só um remanescente. E agora então? A mesma coisa, há um número que não depende. Mas a prostituição verdadeira é o quê, irmão? É Bíblia e o cara cantar em casa pensando na igreja. Ou esses daqui usar em vão. E vai viver como um Deus aqui, andando sobre pedras afogueadas e com rituais e crendo ainda em colares e beleza e arquitetura daqui. E você, eu usaria tudo como tudo e vou onde eu quiser e volto. Em termos céu, eu mandei enfiar tudo no cu, com Deus daqui, tudo. Eu mesmo enfiei no meu cu, me diminuí para dentro. Passei me preparei, o Espírito me preparou para essa mudança. Eu não entraria onde eu entrei com carne e sangue. Só com consciência, só com o Espírito que leva a Deus. Cara, esse plano não é o Éden. Esse povo está tentando fazer um Éden aqui para eles. É um Éden por 80 anos, mas não sai daqui. O buraco negro é o céu deles. Pois houve um tempo em que eu não conhecia a lei. Romanos 7, verso 9. Teve um tempo que eu não conhecia a lei e estava vivo, mas quando eu fiquei conhecendo o mandamento, o pecado começou a viver e eu morri. Então Cristo não tirou o pecado para Paulo, para esses caras aí. E não tirou mesmo. Porque com a carne ele seguia a lei. E para você tirou? Se você não conhecer segundo a carne. Se carne e sangue já morremos. Se Deus é Espírito e conheceu Jesus segundo a carne, não é mais assim. E pau no cu deles, que eu não me... Pau no cu do Raimundo, que eu não me chamo Raimundo. Ah não, se você chama Raimundo não foi a intenção, é a gíria. Vamos aqui, ó. Por preço elevado esse Espírito resgatou-me. Por preço que o cabeça de ouro não pode te dar. Cabeça de Salomão, cabeça de ouro, cabeça do Nabucodonosor. Mas com o seu próprio sangue, lá, você é um Deus. Você, aquilo que Cristo fez lá, você é a imagem de Deus. Borrifa o seu sangue. Como essências ali, no fruto dos seus lábios, confessa que esse Espírito é. Se você não entendeu, birosca da birosca zoca. O Espírito comprou, o cara lê aqui, ele canta por 2000 anos, mano. Se lá do comunismo. Em nome de Jesus, lá ou fora, dentro é meio igual. Ambos estão no mesmo Jesus, a graça de Jesus. Você pôs para dentro de uma empresa, é Jesus. É uma comunidade evangélica. Uma empresa evangélica. Para fora, um canal é a mesma coisa. Tem consciência. A fim de fazer-me a glória entrar. Isso aqui eles creem estremecem. Sou glória. O glória. Deus maravilhoso. Tá de boca cheia. Não tem valor nada daqui. Não falei para você não usar, não. Usa tudo aí. Você anda entre as pedras afogueadas como uma cobra. Agora você pode morar no céu, porque o céu está aqui. Vai e pregue isso. O homem falou lá. Hoje quer dizer espírito. Eles vão falar, o vinho velho é melhor. Para dar salvação. Não vou te salvar, eu já te salvei. Aqueles que eu chamei, eu salvei.
Os que eu profanei, eu purifiquei e salvei. O problema é que você não gerou seu ser. Você virá uma deusa na Terra Santa, em algum lugar ali, irmão. Nem há na terra algum tesouro que resgate de algum espírito na terra que possa impedir o que eu falei aqui. Trazei seus deuses e colocar na mesa. Isso aqui tudo, ó. O sangue precioso e imaculado. Esse cara vai lá para Jesus, não? Ele conheceu Jesus segundo a carne, já não veio mais assim. Deus é espírito, pãozinho, eles estão com tudo. Déjà vu. O Deus daqui é um déjà vu. Não foi eu que estou julgando esse povo, Israel, os judeus, a religião. Já foi julgado lá, mano. É que eu estou aos não-judeus em espírito, falando para você. Eles falam, então, de Cristo Jesus conduziu-me a Deus. Conduziu lá, que 144, após a partida do diabo sentou. Você vê que a Bíblia já era. Ou Bíblia cantada, né? E nele sempre estou abrigado. Estou abrigado na fé, na religião, na Bíblia. Como judeus, não serão debaixo de maldição. Terão que cumprir toda a lei. Mas eu estou em Paulo, não tem que estar. Errei, mas não pequei. Cairão no deserto. Teu batismo, vocês estão em graxa e paz aí fora? Esses reformadores aí, irmão? O mesmo batismo foi na CB que você sentiu lá, porque senão você não tinha batizado. O mesmo foi o de Israel nas nuvens, o pão, aquele trigo era Cristo. Que vocês estão pisoteando o sangue de Cristo aqui, que Paulo falou lá. Porque eles estão indo por Paulo, irmão. Depois, a partir de Paulo, é Oxós. O São Jorge dando dragão no caminho de Oxós. Por Fernandinho Beiramar espiritual. Porque Deus coloca o Fernando Beiramar no lugar desse cara aí. Os bandidos e pecadores entrou no céu primeiro. Aquele caminho de Oxós, o Fernando ali, irmão. Está em prostituição, levando o diabo e graxa e paz, já está se unindo com tudo aqui fora. Um Satã que está encostado ali, irmão. Nem entrar, não deixa entrar. Isso aqui não é nada pessoal contra ele, irmão. Minha luta é contra o Néfris que está nele. Né? Por ele conserva a vida no céu. O ouro não traz a cabeça de ouro. O leão da tribo de Judá, o Gadu, não traz remissão de pecado. Só segundo a lei. Você batiza, se prostrar de me adorar, eu te dou tudo. Como os cantores vão correr tudo para a igreja agora. A prata não leva a Grécia, a cabeça de prata, os néfiles, não leva ao reino do céu, mas somente o sangue que eles querem, sangue aqui derramado lá. Deus é espírito, carne e sangue que Jesus derramado não era do reino do céu. Você não tinha passado o bastão para o espírito. Nunca estavam prontos para essa mudança, para deixar essa barraca. Falei para você se matar aí não, irmão, querer morrer. Entendeu? Falando para você que você já se... Você entendeu? Enfia tudo no... do Santo Cordeiro te levou lá para a cruz, irmão. Batiza em João, fica lá em João, servindo até a sétima igreja da Ásia, 2000 anos depois de apostasia. Verdade que Deus pôs vida numa aí para isso aqui. Ó. Então eu queria mandar um abraço aí você desse canal do Direito, esse canal pessoal, né? Queria mandar um abraço ao Fernando, que eu falei o nome dele, né? Fernando tem muitos, né? Um caminho de Oxós, o dele é de Damasco, né? Então eu queria mandar um abraço ao Fernando, aos reformadores do CB, dizer que nada pessoal. Queria mandar um abraço a todo Israel. Eu não falei mal de vocês. Paulo e a Bíblia que fala, o livro de vocês fala mal de vocês, não sou eu. Eu apenas edifiquei em cima como tem que ser, porque tem um número que o Deus daqui, que é o Deus desse plano, sabe que não depende do que eles fizerem, é um número que eu escolhi. Eu quero dizer o Espírito. Tá? Então nada pessoal, queria mandar um beijinho para você aí, né? Se você gostou do conteúdo, deixa um joinha, inscreva-se no canal e vamos para frente que atrás vem os clientes dos crentes do Deus daqui. Tá? Um abraço a todos e até o próximo round.